Olá, meus amores! Está começando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho e audiência. A todos vocês que nos acompanham pelo canal 3 da TVC ou pelo nosso portal, todos os nossos internautas, aquele cheiro bem gostoso. Meus amores, e como prometido, no programa de hoje, retorna à casa o Lindomar, José Lindomar. Ele esteve aqui semana passada falando um pouco sobre preconceito, foi a consciência negra, e ele esteve aqui juntamente com a Riselma Frois falando sobre preconceito. E hoje nós iremos falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre a Umbanda. Porque o José Lindomar, além de ser bacharel em Direito, radialista, palestrante e umbandista também, minha gente, está aqui para falar um pouco, esclarecer e contar um pouco da história da Umbanda. Lindomar, fala um pouco pra gente como surgiu a Umbanda no Brasil e qual é a diferença da Umbanda e do Candomblé. Bom, na verdade, Giza, para falarmos do início da Umbanda no Brasil, temos que nos remeter à história da escravidão. Sim. Na época em que o país trazia os negros da África e, consequentemente, trazia também seus costumes, suas religiões. E, na época, os negros com eles vieram aí o Candomblé. O Candomblé, que era a religião matriz africana. Sim. E os negros praticavam esses cultos religiosos em devoção ao Candomblé de forma velada, porque na época a religião que era do Estado era a religião católica e não se permitia nenhuma outra prática religiosa a não ser a prática católica. Sim. Então os negros, com medo de serem punidos por praticar as suas religiões de matriz africana, eles cultuavam as divindades católicas, mas de forma velada eles cultuavam as divindades de matriz africana. Sim. Para você ter uma ideia, por exemplo, São Jorge, que na igreja católica, ele é muito confundido com Oxum, por exemplo. Oxum, Santo Antônio, eles traziam outras divindades das religiões de matriz africana. Sim. Cultuava o santo católico, mas na verdade estavam cultuando essa divindade de matriz africana, para evitar que fossem punidos pelos seus senhores. Essa é a prática do Candomblé, que veio da África juntamente com os negros. Sim. Com o passar dos anos, houve aquela explosão do espiritismo no mundo, e o Brasil também recebeu essa religião espírita. E por conta disso, houve essa mistura. Houve uma interferência do espiritismo juntamente com o Candomblé. E nessa interferência, nesse ponto da história, nessa interferência do espiritismo e do Candomblé, já que os negros não poderiam praticar a sua religião, eles começaram de forma velada, assim como acontecia com o catolicismo, acontecendo com o espiritismo. Sim. Só que a partir de aí, dessa aproximação do Candomblé com o espiritismo, surgiu a Umbanda. Surgiu uma Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira. Então a Umbanda seria a mistura do espiritismo com o Candomblé? Com o Candomblé, com o Candomblé. Só que o Candomblé, por exemplo, ele cultua as divindades. Sim. Ele cultua as divindades, que seriam as divindades africanas. Porém a Umbanda não, a Umbanda ela recebe, a Umbanda incorpora esses espíritos, incorpora essas divindades, e que, diga-se de passagem, não são deuses. A Umbanda não incorpora os deuses. No caso, o Candomblé, eles cultuam os deuses africanos. Sim. A Umbanda incorpora espíritos de pessoas aqui da terra, e que a partir daí pratica pessoas que já se foram, que de repente estão por ali, pessoas que, por exemplo, aqui eu vou citar o exemplo de Zé Pilintra, por exemplo, que é muito cultuado no Candomblé. Nós temos aqui Maria Padilha, por exemplo, também, que é outro espírito muito cultuado dentro do Candomblé, e nós temos muitos outros. Agora, uma dúvida. Esses espíritos, como você falou, eu vou dar um exemplo aqui da Maria Padilha. Ela era uma pessoa comum e se tornou uma divindade? Como é que é? Não, assim, na verdade, Maria Padilha ela era uma referência. Ela era uma referência, por exemplo, de prostitutas de luxo.
um exemplo, prostituta de luxo. Sim. É a Maria Padilha. E por conta disso, ela passou, né, a ser guias desse tipo de mulher. Mas muita gente acha assim, olha, fulano é vaidosa, fulano gosta de beber, fulano gosta de... Não, mas não tem nada a ver, as pessoas confundem muito com isso. Porque na verdade, esses espíritos, eles não vêm para praticar o mal. Ao contrário do que as pessoas acham. Agora, outra dúvida, você falando da Maria Padilha, que era dessas mulheres, né, prostitutas de luxo, aí entra também como as pessoas falam, né, o povo, a questão da pomba-gíria. Seria a mesma Maria Padilha? Não. São espíritos totalmente diferentes. A pomba-gira é mais voltada para a questão da encruzilhada, né, que também é mais voltada também para o lado da quimbanda. Assim, na verdade, esses espíritos são espíritos desencarnados, pessoas normais aqui na Terra, e aí que acabou reencarnando no candomblé, ou na Umbanda, são pessoas que acabam recebendo essa incorporação e promovendo os trabalhos da Umbanda. Aí muita gente até se confunde em relação à prática da Umbanda, à prática do candomblé, à prática da quimbanda, que é outra ramificação, né, da religião matriz africana, a quimbanda. Então existe o candomblé, a Umbanda e a quimbanda. No caso da quimbanda, ela seria uma parte mais voltada para a esquerda. É aí que entra aquelas questões de magia negra, de bruxaria, que muita gente acaba até... generaliza e acha que é a Umbanda, que é o candomblé. Acaba discriminando, provocando essas intolerâncias religiosas, que inclusive o candomblé é alvo disso, as religiões de matriz africana, de modo geral. O candomblé, a Umbanda, a própria quimbanda acaba sofrendo esse tipo de discriminação, esse tipo de intolerância. Pra vocês terem ideia, eu disse aqui na outra entrevista de que o candomblé e a Umbanda são religiões genuinamente de matriz africana. Sim. O candomblé. No caso, a Umbanda sofreu essa influência, mas segue os ritos Sim. do candomblé. Do candomblé. Porém, a discriminação é tão grande que as pessoas não querem saber se o candomblé pratica o bem, se a Umbanda pratica o bem, ou se a quimbanda pratica o mal. Eles generalizam. E por conta dessas intolerâncias religiosas, muita gente tem se afastado dessa religião, que é uma religião bonita. Se você for pesquisar, se você for estudar a religião, a Umbanda, por exemplo, ela trabalha com os elementos da natureza. O próprio candomblé também trabalha com os elementos da natureza. Sim. Então, essa intolerância, Lindomar, seria a falta de conhecimento. Com certeza absoluta, Gisele, é falta de conhecimento. Até mesmo porque, ao longo da história, a religião de matriz africana foi rechaçada pelo catolicismo. Sim. Foi rechaçada pelo catolicismo, foi perseguida pelo catolicismo. Com o passar dos anos, ela voltou a ser criticada duramente pelo protestantismo, e que agora são chamados neopentecostais. E isso tem trazido para o candomblé, para a Umbanda, essas religiões de matriz africana, um desgaste muito grande, porque as pessoas não têm buscado conhecimento, não têm buscado se informar. Simplesmente elas absorvem o que são pregados nos púlpitos das igrejas. É claro que eu não estou generalizando, mas existem algumas igrejas que trabalham exclusivamente para denigrir a imagem das religiões de matriz africana em detrimento do seu crescimento. Sim. Algumas delas demonizaram as religiões de matriz africana de forma tão perversa, de forma tão cruel, que as pessoas veem hoje as religiões de matriz africana como se fosse coisa do demônio. E se você for botar para analisar, se atribui esse tipo de comportamento dos neopentecostais simplesmente por conta da segregação racial e que o negro vive no país. Eu tenho uma análise, um pensamento que é o seguinte: o racismo está impregnado na mente do brasileiro. Se você for avaliar as igrejas protestantes, por exemplo, que discriminam tanto as religiões de matriz africana, mas que em momento algum elas criticam, por exemplo, o budismo. Não criticam o budismo, o budismo cultua a personalidade do Buda como se fosse um orixá, como se fosse um deus. Mas a Bíblia fala que a gente não pode cultuar nenhuma imagem. Mas a gente não vê o budismo sendo alvo de crítica por parte das igrejas neopentecostais. A gente não vê hoje nenhuma outra igreja. Por quê? Porque
é descendente de religião de branco. Por exemplo, o espiritismo hoje não é criticado pelos neopentecostais. Por quê? Porque é religião de branco. Mas se você for para as religiões de matriz africana, é o principal alvo. Mas por outro lado, nós temos aqui, como eu disse agora há pouco, a questão da quimbanda. Sim. A quimbanda é a parte mais esquerda do candomblé. Pronto, mas você vai falar sobre a quimbanda no próximo bloco, porque nós vamos para o intervalo comercial. Volto já já, é 1 minuto só. Meus amores, estou de volta no segundo bloco do programa. Aqui do meu lado está o José Lindomar. Ele é bacharel em Direito, radialista, palestrante e umbandista. Então, ele está aqui falando sobre essas diferenças que tem dentro do candomblé, da umbanda e da quimbanda. No bloco anterior a gente encerrou você falando sobre essa quimbanda, porque a gente também quer saber, é dentro do candomblé, da umbanda e da quimbanda que rola aquela questão da, como, né, a gente conhece a macumba, né? A macumba é aquela oferenda que fica na encruzilhada. A questão da magia negra você já falou que é da quimbanda, que é esquerdista. Mas explica aí um pouquinho pra gente sobre cada... Na verdade, Gisa, a gente precisa desmistificar muita coisa que foi impregnado na umbanda, que foi impregnado no candomblé e que de forma injusta, né? Houve essas discriminações, essas Sim. intolerâncias. Até mesmo porque, como você disse aí, as pessoas não têm assim noção, não têm discernimento do que é umbanda, o que é o candomblé e o que é a quimbanda, essas religiões de matriz africana. Mas na verdade, o grande problema das religiões de matriz africana hoje é que não existe, né, uma religião, no caso aqui, não existe uma matriz desses centros de umbanda, do candomblé, da quimbanda, nós não temos. Então assim, ficou aquela questão de cada um, né, que se sentir capaz, se sentir capacitado, habilitado, criar seu centro ali e não tem assim nenhum tipo de responsabilidade além disso. Como acontece, por exemplo, se você for levar para o catolicismo, nós temos hoje a Igreja Católica que tem seu centro, né, lá no Vaticano. Se você colocar hoje, por exemplo, a Igreja Universal, ela tem o centro dela em São Paulo. Se você colocar hoje a Igreja Mundial, ela tem, enfim, mas o candomblé não tem. Sim. Essas religiões de matriz africana não tem. E por conta disso existe uma confusão muito grande, porque há alguns centros, né, alguns centros de candomblé, da umbanda, da quimbanda, que os próprios não conseguem diferenciar essas religiões. Sim. E muitas delas acabam praticando tudo ao mesmo tempo. Muitas delas por falta de conhecimento, até mesmo porque existem muitos pais dos santos despreparados. Sim. E acabam provocando essa confusão aí, e no final das contas, o praticante, no caso o filho do santo ali, ele sai dali sem entender nada. E infelizmente isso está acontecendo com muita frequência pelo país. Mas se nós formos avaliar a situação da umbanda, como eu te falei antes, né, o candomblé ele é de matriz africana, é religião genuinamente africana. Sim. Com o advento do candomblé, no caso aqui com a trazida dos negros da África, veio e a explosão do espiritismo, houve essa mistura juntamente com a questão do curanderismo, né, dos índios. Veio o nascimento da Umbanda, que é, como eu disse anteriormente, é uma religião genuinamente brasileira. Então, com o advento da Umbanda, veio também a questão da quimbanda, que é o lado mais esquerdo do candomblé, é quem pratica, digamos aqui, esses trabalhos, né, voltado aí para macumba, voltado para cultuar mais a magia negra. Não é que seja o lado ruim do candomblé, porque a quimbanda também, ela pratica o bem. Eu sei, mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu até ri aqui agora, porque quando, na minha fala anterior, quando eu iniciei falando sobre a Umbanda, a Quimbanda, eu falei esquerdista, mas eu não falei nem do que era. De repente, tem gente achando que era política. Não. Mas não é, minha gente. A gente está falando sobre a questão da Umbanda, do candomblé e da quimbanda. A gente vê muita coisa, eu acho que se cria essa intolerância devido a
justamente essa falta de conhecimento. Mas fala mais pra gente sobre essas diferenças. O que realmente a Umbanda ela faz? Na verdade, a Umbanda, ela trabalha, como eu te disse, com os elementos da natureza. A Umbanda, ela não pratica sacrifício de animais. A Umbanda trabalha, como eu te disse, ele trabalha mais com a questão do curandeirismo. Curar. Através dos elementos da natureza. Sim. Então a Umbanda ela é mais voltada para isso. A questão das oferendas, né, as pessoas passam geralmente em algumas encruzilhadas e aí vê aquelas oferendas ali espalhadas, coisa e tal. Olha, chuta que é macumba e começa a se benzer, a se rezar. Mas se você for buscar o real significado dessas oferendas, você vai ver que é um ato muito bonito. É um ato lindo, até mesmo porque essas oferendas, na época em que os negros eram escravizados na África, até mesmo aqui no Brasil também, e aí eles tinham a rota de fuga, quando eles fugiam, né? Não queriam ser escravizados, não queriam ser pegos, capturados, eles fugiam. E por conta disso, aquelas negras escravas que trabalhavam na casa dos senhores, elas começavam a juntar os alimentos que eram deixados. Os senhores iam se jantar, por exemplo, almoçar, deixavam os restos de comidas. E essas senhoras negras, no caso as escravas, juntavam esses restos de comida e já sabiam a rota por onde esses negros passavam, os negros fujões, né, por onde eles passavam, e elas deixavam ali. Deixavam aqueles alimentos, deixavam água, muitas vezes até bebida, cachaça mesmo, deixavam ali para que os negros na rota de fuga, eles pudessem se alimentar e consequentemente não morressem de fome, tivessem mais energias para continuar com sua fuga. Então assim, nada mais é do que um ato simbólico. Então essas oferendas é para agradecer aos orixás. É para você dar energia aos orixás para continuar te ajudando. Então isso não tem nada a ver com o demônio, é porque está cultuando. Não existe isso. No candomblé não existe isso. Então muita gente, por ignorância, acaba muitas vezes endemonizando esses atos. Que seria, se fosse uma religião de branco, seria um ato misericordioso. Então essas oferendas é um agradecimento. Com certeza absoluta. Nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta a gente fala um pouco mais sobre o assunto. Volto já, é 1 minuto só. Meus amores, estou de volta no terceiro e último bloco do programa, aqui com José Lindomar, falando sobre a religião, a Umbanda, e ele está explicando aqui pra gente algumas diferenças sobre do candomblé, da Umbanda e também da Quimbanda. Nesse bloco ainda, vocês vão conferir, no programa passado não deu para mostrar, mas uma receita bem legal. Três meninos fizeram aí a receita da gelatina cremosa. Gente, ficou show de bola. E eles vão apresentar pra gente essa receita que aí você de casa com certeza vai amar. Mas, José Lindomar, pra gente poder finalizar, faz um apanhado geral, né? Pra gente, um resumo, né, do que falamos nos blocos anteriores sobre a religião, a Quimbanda, a Umbanda, o Candomblé. O fato diz é que essas religiões de matriz africana, elas continuam nos porões da intolerância, elas continuam nos porões, né, da ignorância e continua sendo perseguida assim quando começou lá atrás, né, com o advento aí da escravidão do Brasil. Sim. Infelizmente, por sermos um país que a princípio seria laico, e que de laicidade nosso país não tem nada, até mesmo porque as religiões continuam sendo discriminadas e agora mais do que nunca o Estado absorveu, a União absorveu para si uma religião protestantista. Enquanto isso, as religiões de matriz africanas continuam sendo rechaçadas, continuam sendo criticadas. Então como é que você é? Você vive num país em que se cultua, né, livremente o protestantismo, que agride de forma tão perversa as religiões de matriz africana, e que porém as religiões de matriz africana têm liberdade de cultos, mas aqueles cultos velados, assim como acontecia com os negros lá atrás. As religiões de matriz africana não têm liberdade, até mesmo porque se uma criança hoje for para uma escola trajada de baiana, ela é criticada.
ela é vista com um olhar diferente. Se uma criança hoje for para a escola com a Bíblia debaixo do braço, normal, está cultuando a Deus. Não sabendo que o Deus do protestantismo, do catolicismo, é o Deus da Umbanda, é o Deus do Candomblé, que seria Oxalá. Então, infelizmente, as pessoas criticam aquilo que não conhecem. As pessoas rechaçam. É mais fácil você ignorar, você criticar, do que você ir buscar conhecimento e realmente aceitar que você está errado em suas convicções. Respeitar seria a palavra, né? Eu não sou adepta à Umbanda, mas eu respeito a Umbanda. Eu acho que tudo deve partir daí. Do respeito. O princípio do respeito é você se colocar no lugar do próximo e dizer o seguinte para si mesmo, sabe? O meu direito começa onde termina o do outro. O do outro começa onde termina o meu. Então, se nós vivemos com essas premissas de pensamento, com certeza a sociedade vai se respeitar mais. A sociedade vai se amar mais e não precisaríamos de dia 20 de novembro, como o Dia Nacional da Consciência Negra, para respeitarmos e amarmos o próximo. Com certeza. O amor prevalece, né? Em tudo. José, muito obrigada pela presença. Foi muito bom e esclarecedor. Então, assim, muitas dúvidas eu acredito que foram sanadas sobre essas diferenças, né, do candomblé, da umbanda, da quimbanda. E te agradeço muito aqui pela presença. Eu agradeço, Giza, mais uma vez pelo espaço. Eu volto a repetir, não é todo meio de comunicação que dá espaço para trazermos aqui, né, essas coisas que tem aí realmente discriminado as religiões de matriz africana. E parabéns a você mais uma vez. Sou Maurício, vou ficando por aqui até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. E confira aí a receita dessa garotada. Beijo, meus amores! Olá, eu sou Pietro. Eu sou Giovanni. E eu sou Jonathan. Hoje vamos fazer uma receita de gelatina cremosa. E vamos precisar dos ingredientes: leite condensado, Creme de leite. e gelatina. Então vamos lá. Agora vamos dar início à nossa receita. Vamos usar 3 caixinhas de gelatina e vamos dissolvê-la na água. Para isso, a gente vai usar 1,5 litro de água. Vamos colocar 750 ml de água fervente e 750 ml de água gelada. Agora vamos adicionar a gelatina na água fervente. Vamos mexer para a gelatina dissolver. Adicione 750 ml de água gelada. Para no liquidificador adicione a gelatina, o leite condensado e o creme de leite. Gravata por 3 minutos. Após a receita estar pronta, vamos distribuir nos copinhos. Levar para a geladeira até 3 horas. Essa é a nossa receita pronta e ficou uma delícia!